Então, vamos lá, meninos. Quando a gente vai reconhecer elementos químicos para diferenciar substância simples de substância composta, o que a gente vai observar? Para a substância ser considerada simples, ela só pode ter um elemento químico. E para ela ser considerada composta, ela tem que ter 2 ou mais. Eu coloquei aqui o exemplo, o AgNO3. Se você observar, nós temos uma letra maiúscula, 2, 3 letras maiúsculas. Quer dizer que nós temos 3 elementos químicos. Se nós temos 3 elementos químicos, isso quer dizer que a substância ela é considerada uma substância composta. A gente tem que aprender a contar os átomos também. O que a gente vai observar? O Ag, que é um elemento químico, não tem nenhum número acompanhando ele, então eu coloco o número 1 nele. O N, que é outro elemento químico, também não tem nenhum número acompanhando, eu coloco um 1 nele também. O O já tem um número, eu considero que tá. Eu vou somar esses valores aqui, ó. Se nós somarmos esses valores, vai dar 5, quer dizer que a gente tem 5 átomos. Se tem 5 átomos, ela é considerada uma substância poliatômica. O O2, eu só tenho uma letra maiúscula, quer dizer que eu só tenho um elemento químico. Se a gente só tem um elemento químico, a substância ela é considerada uma substância simples. Como esse elemento químico já tem um número acompanhando ele, eu vou considerar esse número como uma quantidade de átomos. Então, nesse caso, ele tem 2 átomos. Isso quer dizer que essa molécula é uma molécula diatômica. Agora, vamos para os fenômenos. A gente tem fenômeno físico e fenômeno químico. Fenômeno físico, ele não vai alterar a natureza da matéria. E o químico, ele já vai alterar a natureza da matéria. Exemplo, se a gente tiver um bombril úmido e ele ficar avermelhado, essa cor avermelhada, ela não vai voltar naturalmente, quer dizer que é uma mudança de cor permanente. Isso quer dizer que aconteceu uma reação química. Então, este fenômeno é um fenômeno químico. Se ele é um fenômeno químico, como que eu vou justificar? Mudança de cor permanente, quer dizer que alterou a natureza da matéria. Agora aqui, se a gente tiver uma vasilha com água, se a gente deixar ela no freezer, a vasilha com água ela está no estado líquido. Se a gente deixar ela no freezer, ela vai ficar no estado sólido, porque ela vai congelar, ela vai virar gelo. Então, essa substância, ela continua sendo água, ela só mudou o estado físico, saiu de líquido e foi para o estado sólido. Então, quer dizer que aqui nós temos um fenômeno físico, quer dizer que só mudou o estado físico, não mudou a natureza da matéria, ok? Agora, a gente consegue prever o estado físico da substância analisando o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que a gente tem que lembrar? Ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso, como você queira chamar, ok? Então, se eu não conseguir chegar nesta temperatura aqui do ponto de fusão, quer dizer que a substância ainda está no estado sólido. Se eu conseguir ultrapassar esse ponto de fusão, mas eu não conseguir atingir o ponto de ebulição, quer dizer que a substância ela vai estar no estado líquido. Se a temperatura já tiver ultrapassado o ponto de ebulição, quer dizer que essa substância vai estar no estado de vapor. Aí eu coloquei aqui, ó. Vamos supor que eu estou analisando uma substância, o ponto de fusão dela é 5,5 graus Celsius e o ponto de ebulição dela é 80,1 graus Celsius. Se eu quiser saber o estado físico dela quando ela estiver a 28 graus Celsius, o que eu vou observar? Se eu fosse colocar esses 3 valores em uma escala, onde ficaria o 28? Antes do ponto de fusão, entre o ponto de fusão e ebulição ou após o ponto de ebulição? Se nós colocarmos no escala, o 28 vai estar entre os 2 valores. Quer dizer que ele vai estar no meio. Se ele está no meio, a substância, neste caso, vai estar no estado líquido. Se eu quiser analisar a menos 5 graus Celsius, eu fazendo uma escala, onde que esses 5 graus Celsius está? O menos 5, ele é um valor negativo. O 5,5 ele não tem valor, não tem sinal, quer dizer que ele é um valor positivo. Qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo. Então, esses menos 5 graus Celsius, ele estaria antes dos 2 valores. Se ele está antes dos 2 valores, quer dizer que, neste caso, a substância ela é considerada no estado sólido.
leis ponderais. Vamos supor que a gente tem uma reação de A mais B, formando C mais D. O que a gente vai fazer? Onde tem mais, nós vamos manter o mais. Onde tem seta, nós vamos colocar igual. E onde tem mais, nós vamos manter o mais. Se você observar, o B, ele não tem valor. Se ele não tem valor, ele é o X que nós queremos descobrir. Então, a gente vai montar essa continha, ó. Nós vamos ter 30 gramas mais X é igual a 120 mais 50 dá 170. Então, eu tenho que achar o valor de X para fazer este somatório e dar 170. Como que eu vou achar esse X? Eu vou isolar o X. Para a gente isolar o X, todo o valor que está próximo dele, nós vamos mudar o lado da igualdade. Quer dizer que o 30 que está desse lado de cá, nós vamos passar para o lado de lá da igualdade. Quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente muda a operação. Como ele não tem sinal, quer dizer que ele é um valor positivo. Como a gente vai mudar ele de localidade, mudar o lado da igualdade dele, ele vai mudar o sinal dele. Então, se ele está positivo, ele passa com sinal negativo. Então, em vez de mais 30, ele vai passar menos 30. Aí, a gente vai fazer a conta. Quanto que vai dar 170 menos 30? Nesse caso, vai dar 140 gramas. Aí, você pode tirar a prova. Se esse X ele for 140 gramas, se eu somar com 30, realmente ele vai dar 170. Então, eu tenho massa inicial igual a massa final. Isto é a lei de Lavoisier. Ele diz que a massa inicial tem que ser igual à massa final quando o sistema está fechado, ok? Agora, se a gente for analisar a densidade e flutuação, eu coloquei aqui, hipoteticamente, 3 substâncias misturadas. Uma afundou, uma flutuou e uma ficou no meio. Como que eu sei a densidade de quem afunda? Quem afunda tem, geralmente, a maior densidade. Então, maior densidade, a tendência é de afundar. Quem flutua tem a menor densidade. Então, quer dizer que menor densidade tem maior tendência em flutuar. Carol, e essa substância que ficou no meio? Quer dizer que ela tem uma densidade intermediária. Então, a densidade intermediária quer dizer que ela não é nem maior nem menor que as densidades analisadas. Então, ela vai ficar no meio da nossa representação, ok? Agora, se a gente for falar sobre misturas, a gente tem mistura homogênea e mistura heterogênea. Qual que é a diferença entre elas? É a quantidade de fases que a gente consegue observar. Para a mistura ela ser considerada homogênea, ela só pode ter uma fase. E para ela ser considerada heterogênea, ela tem que ter 2 ou mais fases. Aí eu coloquei exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente estiver analisando água, álcool, sal e gelo. Se você observar, a água vai dissolver o sal. Eu não consigo identificar o que é água, o que é álcool e o que é sal. Então, aqui eu vejo um aspecto só. Quer dizer que eu vejo só uma fase. O gelo, ele está no estado sólido, então eu consigo ver ele flutuando na minha mistura. Então, eu vejo este aspecto com este outro aspecto. Quer dizer que eu consigo ver 2 fases. Se ela tem 2 fases, ela é considerada uma mistura heterogênea. Quantos componentes eu tenho nessa mistura? Eu tenho água no estado líquido e água no estado sólido, uma substância só, álcool e sal. Isso quer dizer que eu tenho 1, 2, 3 substâncias. Então, a gente tem 3 componentes, ok? Se a gente tiver água, óleo e gás, eu consigo identificar a água, consigo observar o óleo e consigo observar o gás. Isso quer dizer que nessa mistura a gente tem 3 fases. Se tem 3 fases, quer dizer que ela é uma mistura heterogênea. Quantos componentes? Quantas substâncias a gente tem? Uma substância, 2 substâncias, 3 substâncias. Quer dizer que esta mistura ela tem 3 componentes. Se a gente tiver água e açúcar, eu não consigo visualizar a água separada do açúcar. Eu vejo um único aspecto. Se eu vejo um único aspecto,